so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Fala pessoal, Noob aqui, e hoje começando a nossa segunda parte dos polígonos, vamos aprender a calcular área e perímetro. No caso, área é o cálculo, que geralmente é uma fórmula, no caso sempre é uma fórmula, para descobrir o espaço total, e perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, bora lá! Então galera, o perímetro, ele indica a medida do contorno do polígono, no caso, a soma de todos os lados. Se um quadrado mede 4 cm de um lado, então ele tem 16 de perímetro. Por quê? Porque todo quadrado tem a medida igual. Agora vamos pegar um triângulo. Um triângulo tem um lado mede 3, o outro 5 e o outro 4. O perímetro desse triângulo vai ser 12. E assim por diante. Então, gente, a área de um polígono é sempre usada e a medida é elevada ao quadrado. Então, se um lado tem 4 e outro tem 4, você vai multiplicar um pelo outro, isso se for um retângulo, e vai botar centímetros quadrados. Se for metro, metro quadrado, se for quilômetro, quilômetro quadrado, e assim segue. Então, sempre se lembre disso. E então, começando com uma das fórmulas, é a área do triângulo. No caso, a área do triângulo é B, base, vezes a altura, que é sempre representada por H, dividido por 2. No caso, a altura não é um dos lados do triângulo, e sim o ponto das extremidades de cima e de baixo. Talvez se ele estiver virado vai ser as do lado, mas vai ser altura e base. Outra também é a área do retângulo, que é apenas lado vezes lado. No caso, se um retângulo mede de um lado 2 e do outro 10, ele vai ser 20. E aí, unidade de medida ao quadrado, como eu ensinei. Então, 20 centímetros ao quadrado, 20 quilômetros ao quadrado, e assim vai. Outros dois polígonos que temos é o losango e o trapézio. A área do losango é até que simples. É a diagonal maior e a diagonal menor dividida por 2. No caso, a diagonal é o risco que vai seguir de um ponto até outra, de uma vértice até outra. Então, se tiver 8 em uma diagonal menor e 4 na diagonal menor, você vai fazer uma vezes o outro. Diagonal maior vezes diagonal menor, 32, dividido por 2, 16. Essa é a área do losango. E a área do trapézio, que eu acho que é a mais difícil, mas se torna fácil. Por isso ela é extensa, mas até que é simples. Você pega a base maior, que é o B maiúsculo, mais a base menor, que é o B minúsculo, vezes a altura, dividido por 2. No caso, se ele tiver 5 de base maior e 3 de base menor, vai ficar 8. A altura vamos supor que seja 4, de novo. Então, deu 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16. Essa é a área de um trapézio. Então, galera, um exemplo aqui de algum tipo de cálculo que a gente pode fazer. No caso, se a área de um trapézio é 45, no caso, 45 centímetros quadrados, né? E ele tem as bases medindo 3 centímetros e 6 centímetros, qual é a altura? Então, o que você faz? Primeiro, você faz a fórmula e você substitui tudo possível que dá e depois faz o cálculo inverso numa equação. No caso aqui, a solução seria A vai se tornar 45 igual 6 mais 3 vezes H dividido por 2. Como a gente não sabe o H, a gente vai descobri-lo. A gente pode primeiro pegar os parênteses e somá-los, a gente já vai saber que é 9. Então vai ficar A igual 9 vezes H dividido por 2. Agora a gente pega o dividido por 2 e passa para o outro lado. Como ele está dividindo, no outro lado ele vai estar multiplicando. Então, 45 vezes 2, que vai dar 90. Então, vai ficar 90 igual 9 vezes H, que no caso é 9H. 90 igual 9H, você vai passar esse 9 para o outro lado, como ele está multiplicando, agora vai ser dividindo. No caso, 90 dividido por 9, que é muito simples e a gente sabe que é 10.
Então, h igual a 10. E então, galera, nosso último assunto do vídeo é circunferência. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano, que distanciam igualmente de um ponto fixo. Talvez eu não esteja explicando muito bem porque eu aprendi isso ontem, então não vai estar bem explicado, mas eu vou dar uma noção básica. Então, bora lá. Vou até excluir essa merda aqui. Então, galera, temos alguns termos em circunferência, como raio, que ele vai do centro ao extremo. No caso, pense em um círculo. Agora, ache o ponto fixo desse círculo. No caso, se você fizer com um compasso, vai ser onde você fixa. Esse vai ser o ponto fixo, porque você vai dar a volta, né? Vai ser o ponto fixo. Ele vai do centro a um extremo. No caso, ele vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Mas só metade. Ele não vai tudo, do centro ao extremo. Temos a corda, que é um segmento que liga duas bordas. Não exatamente ao meio. Ela pode ser uma diagonal, uma reta, dentro de um círculo. E o diâmetro, que vai do centro à borda. No caso, o diâmetro ele é o dobro do raio, porque o raio vai do centro a um lado. E o diâmetro pega o lado inteiro. Ele pega um lado, liga o centro e vai ao outro lado, numa linha reta. E também temos fórmulas que não são necessárias de decorar, mas sim vai ser mais fácil para você entender. Como eu disse antes, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se você tem a medida de um raio e vai descobrir o diâmetro, você faz raio vezes 2, e aí você vai descobrir o diâmetro. E se você tiver ao contrário, e você tiver um diâmetro, você faz diâmetro dividido por 2, que vai dar o número exato do raio. No caso aqui estamos falando de medidas, e não de um número fixo, por exemplo, 2, 3 ou 4. Vai ser 2 centímetros, 2 metros, como eu havia explicado. Também alguns exercícios, por exemplo, quando um raio for 15 centímetros, qual vai ser o diâmetro? Aí você pensa, né? Se o raio é 15 e é metade, o diâmetro vai ser o dobro, que é 30. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Dá like, se inscreve, compartilha se você quiser, ninguém tá te obrigando. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo demais, mas espero que você tenha gostado mesmo assim. Valeu, falou, fui!